Ao Senhor Jesus, queridos. Uma excelente tarde. Bom, aqui agora já são 5h15. Estamos quase entrando na noite. E eu gostaria de trazer uma palavra. Não adianta, gente. Não tem como a gente fugir. Eu não consigo ficar sem ministrar a palavra. Pelo menos aqui nas redes sociais. Eu creio que Deus me chamou para isso, e quanto mais tempo eu fico parado, mais ruim eu fico. E para nós que fomos chamados para ministrar a palavra, eu creio que essa é a única forma de a gente nos manter vivo. A gente só se mantém vivo fazendo com que, através do Espírito Santo, outras pessoas se alimentem da palavra de Deus. E o que eu quero falar hoje? Eu vou trazer uma mensagem hoje que o Senhor falou comigo lá no trabalho. Eu estava trabalhando e de repente o Senhor falou comigo para mim trazer essa palavra, que está em Jeremias, o profeta Jeremias. E é uma palavra bem aleatória, na verdade. Eu nem tinha estudado ela, mas o Senhor me deu uma revelação sobre ela e eu vou transmitir aqui. E eu creio que o Senhor vai falar alguma coisa aqui com quem vai nos ouvir, em nome de Jesus. E Deus não nos dá nada assim que Ele tenha um propósito, né? Em tudo o que Deus vai fazer, Ele tem um propósito. E é por isso que é fundamental a gente estar com o nosso ouvido atento ao propósito de Deus, atento à voz do Senhor. Porque se nós estamos ligados com Deus, não tem como a gente errar se a gente está ligado com Ele. Olha só, deixa eu pegar aqui, pera aí. Então, a palavra se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo do 6 ao 7, do capítulo 1. Olha o que diz. Então eu disse ao Senhor. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, observe-se, eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Olha só. A palavra de Deus veio a Jeremias, o filho de Ilquias, de um dos sacerdotes que estava na terra de Benjamim. E o Senhor fala para ele, que escolheu ele desde o ventre, que ele é fruto, né, de Deus, que ele é escolha de Deus desde o ventre da sua mãe. Antes que ele nascesse, antes que ele fosse gerado, o Senhor já o escolhia. E aí, mais para baixo, após ele receber essa chuva de bênçãos que vem da boca do Senhor, porque uma pessoa ouvir da boca de Deus que ela é escolhida desde o ventre é algo extraordinário. Uma pessoa ouvir que da boca do Senhor que ela é escolhida desde o ventre para exercer uma missão na terra é algo extraordinário. Porque não é qualquer pessoa que Deus escolhe para exercer a missão dele. Muitos são chamados, diz a palavra, e poucos escolhidos. Então você ser um escolhido de Deus não tem escape para você, a não ser exercer aquilo que Ele te chamou. Não tem escape para nós, a não ser fazer o que Deus nos colocou para fazer. Você, quem sabe, é um escolhido por Deus. Por isso que às vezes a tua vida não dá certo em algumas coisas que você tenta fazer. Porque quem sabe ela só vai dar certo no propósito, na vontade do Senhor. Por você estar tentando achar uma forma de viver em outros caminhos que não são os caminhos de Deus, quem sabe você não vai conseguir achar vida nesses caminhos. O Senhor diz: eu sou o pão da vida.
aquele que se alimentar de mim, aquele que beber de mim. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Ele é a água que sacia toda a sede, ele é o pão que mata toda a fome. Aquele que se alimentar dele, aquele que saciar sua sede com Jesus, esse sim terá vida, porque o próprio Senhor é a vida. O Senhor Jesus se sacrificou por nós, porque Ele viu vida numa geração que iria buscá-lo. Por isso que Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Porque Ele viu vida dentro de algumas pessoas. De alguns que decidiram morrer, matar as suas vontades, morrer para o mundo, matar sua carne, matar os desejos da carne, matar os desejos do mundo para poder viver para Jesus. E é por isso que Ele se entregou por nós. Ele é aquele que é vida dentro de nós. Então, quando ele vem a Jeremias e fala que Jeremias é um escolhido, ele está colocando uma injeção de ânimo em Jeremias, está colocando uma injeção de motivação em Jeremias para que ele receba a palavra do Senhor para exercer a missão. Quando o Senhor fala que você é uma pessoa escolhida, o que Ele está dizendo? Independente do caminho que você escolher, eu sempre vou me lembrar do chamado que eu tenho contigo. Eu sempre vou me lembrar da missão que eu te dei. Independente do caminho que você escolher para a sua vida, eu sempre vou me lembrar daquilo que eu falei para você. Sempre vou me lembrar. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe pessoas erradas. Ele não aponta pessoas erradas. O Senhor só escolhe pessoas que Ele sabe que dão conta de fazer aquilo que Ele chamou para fazer, aquilo que Ele escolheu para fazer. Ele não escolheu Noé por acaso. Ele não falou para Noé construir uma arca por acaso. E Noé, sabendo que não ia ter outra escolha, reconhecendo que a voz de Deus era a voz de um Deus forte, poderoso, de um Deus que o seu amor é furioso pelas pessoas, um amor ciumento, ele não pensou duas vezes em aceitar o chamado de Deus, a escolha de Deus, e começar a construir a arca. Quando Deus escolhe e chama Moisés, desde o ventre da sua mãe, Ele não pediu se Moisés havia cometido um crime no passado. Ele não se importava se Moisés estava cuidando de ovelhas. Ele não se importava com o que Moisés havia feito ou iria fazer no futuro. Ele chegou na vida de Moisés. Se Moisés pensasse que ele seria apenas no futuro um pastor de ovelhas, é por isso que o Senhor chegou na história dele. E o Senhor falou para ele que tinha uma missão para ele, que era libertar o povo. O Senhor não pediu se ele queria libertar. O Senhor chegou e falou: Moisés, pega as suas coisas e vai até a terra do Egito e profere as palavras que eu te mandar, pois você será o libertador de Israel. Independente das quantas desculpas que Moisés deu no livro de Jeremias, no livro de Êxodo, desculpa. Independente das desculpas que Moisés deu no livro de Êxodo, no seu segundo livro, ele teria que ir fazer. E por conta de um erro que ele cometeu no meio do caminho, que ele não quis circuncidar o menino, Deus quase matou ele. Se ele não tem uma mulher do lado dele que vai lá e corta o prepúcio do menino, Deus iria matar Moisés, face a face. Alguns dizem que ele estava sendo morto por sufocamento, outros que Deus estava... Independente da forma que Deus ia matar ele, está escrito aqui que por uma infração dele seguindo para a missão, Deus quase arranca a sua vida. Por quê? Porque ele, colocando tanta desculpa, tanto impedimento, sendo teimoso, Deus acaba se irando com ele. Deus também chama e escolhe Isaías. Aleluia! Por que Deus escolheu essas pessoas? Por que Deus escolheu Daniel para ser voz em Babilônia para quem não era? Por que Deus escolheu os 3 que caíram dentro da fornalha? Deus às vezes permitiu os 3 cair dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus colocou os 3 dentro do problema, pensando às vezes eles que seriam mortos pelo fogo, mas não decidiram negar Jesus. Eles decidiram servir de fato a Deus e não se prostrar diante da imagem. Aí o rei Nabucodonosor vai lá e manda jogar eles dentro da fornalha ardente.
aí eles são jogados. E mesmo sendo jogados dentro da fornalha, de repente, todo o povo e o rei veem que não tem apenas 3 servos lá dentro, mas tem 4. Sabe o que é isso? É Deus mostrando pra gente que através do nosso problema, da nossa dificuldade, Ele vai libertar e curar outras pessoas. Porque Ele vai se mostrar conosco no meio dos problemas. Ele vai se mostrar com a gente. A nossa força no meio daquele problema, nós não se prostrarmos para a dificuldade, nós não se prostrarmos para aquilo que a gente está passando, vai mostrar que Deus é conosco. A gente não se prostrar para as coisas que estão tentando nos derrubar, vai mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão nos vendo, que Deus está com a gente. Que Jesus se lembra de nós e não nos deixa cair. Porque muitos, por muito menos, se entregaram, entregaram a toalha. Mas você, diante da dificuldade que decidiu, diante do problema que decidiu levantar a cabeça e seguir em frente, você vai ser lembrado por Jesus. Aí Deus lá do céu vê 3 jovens aqui na terra, corajosos, que preferiam morrer do que se entregar, do que se prostrar para uma imagem. Deus se incomoda com aquilo e decide aparecer junto com eles. Ah não, eu não vou ficar aqui parado, eu vou descer lá. Eu vou lá ajudar eles. E eu vou estar junto com eles para eles verem que eu sou com eles. E para eles nunca mais esquecerem essa experiência. Para eles nunca mais esquecerem o que eu fiz por eles. E aí o Senhor também vai na história de Daniel. Daniel era o escolhido por Deus também. E de repente fazem um decreto, conspiram contra o rei e decidem lançar Daniel dentro da cova dos leões. Um local escuro, cheio de leões, de feras que iriam comer, que estavam há semanas sem comer e queriam devorar Daniel. Mas aí aparece o anjo do Senhor dentro da cova. E Daniel fica lá com os leões. Eu imagino que ele deve ter deitado em cima de algum leão, porque ele passou a noite lá, então ele deve ter dormido em algum lugar lá. Dormiu com os leões. Quem hoje que dorme com leão? Até domadores profissionais sabem a hora de entrar e de sair de uma jaula. Nem dormir com esses animais eles dormem. Imagina Daniel. O Senhor fechou a boca do leão. E você acha que o Senhor te escolheu para você perder? Te escolheu para você ser derrotado? Ele não disse que iria te escolher para você ser apenas uma pessoa sorridente, que não teria problemas, porque você também é carne. Você tem um Espírito de Deus dentro de você, mas você é um ser humano. E você tem os problemas de um ser humano. Os problemas de uma pessoa carnal, que vive na terra. E é por isso que nós precisamos estar conectados com o céu, para nós vencermos a carnalidade da terra. Para nós vencermos aquilo que o mundo tenta impor sobre a gente. Porque se nós não buscarmos a Deus e não deixarmos com que Ele modele, com que Ele molde a nossa vida, com que Ele nos direcione, nós não vamos crescer com o Espírito. Nós não vamos ser direcionados no caminho reto da missão, na jornada de Deus para nós. E aí, ele no versículo 6 vai dizer: Ah, Senhor Deus, observes, eu não sei falar, pois sou uma criança. Uma pessoa adulta dizer que não sabia falar e que era uma criança. Ele era filho de um sacerdote. Como ele não sabia falar? E é aqui que o Senhor, que é o ponto da mensagem que eu quero te falar, que eu quero transmitir, que o Senhor me disse. O ato de ele dizer que ele não sabia falar e de se comparar com uma criança, o que significa isso nos dias de hoje para nós? Nós vemos que crianças que não sabem falar e que se comparam, uma pessoa que diz que não sabe falar e se compara com uma criança, a criança até os 3 anos de idade, eu acredito que não sabe, que ela não desenvolve muito bem a fala. São algumas palavras no vocabulário dela. E o que ela sabe fazer apenas? O que uma criança faz, além de chorar e pedir? Quando uma criança grita ou chora, é porque ela quer o quê? Alguma coisa. Ou uma comida,
ou um líquido para ela beber, um alimento ou algo líquido, ou ela está doente, é porque ela tem alguma necessidade. Quando a criança ela expressa sem saber falar, ela consegue expressar através do quê? De movimentos de dentro para fora do seu corpo. Mesmo sem ela saber falar, ela sabe que ela expressando através de um grito, de um choro, ela vai comover a outra pessoa, ela vai fazer com que se lembrem dela. E uma criança, não falando só de bebês aqui, mas de uma criança mais crescida, a criança ela enjoa de coisas fáceis, ela não é constante em alguma coisa. É por isso que ele diz que era como uma criança que não sabia falar. Porque ele tinha medo de aceitar e de falar aquilo que o Senhor mandava e não viver aquilo. Quem sabe Jeremias tinha medo de proferir algo, de dizer, não, eu vou ser, a partir de hoje, eu vou mudar minha vida, vou pregar a palavra, a partir de hoje eu vou ser servo do Senhor. Mas amanhã, no seu dia seguinte, quem sabe ele não serviria o Senhor da forma como que ele havia dito. Quem sabe ele não tinha coragem de falar, porque nós somos reféns daquilo que falamos. Nós ficamos reféns daquilo que proferimos, do que fazemos. Quando eu falo que vou fazer algo e não faço, eu não pude cumprir com o que eu falei. Entende? Eu não pude cumprir. Então isso me traz uma mensagem de maturidade. Eu não tenho maturidade suficiente para cumprir com o que eu falo. Está entendendo? A criança, se ela quer um brinquedo, ela consegue o brinquedo dos seus pais, mas não dá uma semana ela enjoa do brinquedo. Por quê? Porque a criança, ela é assim, ela pega e larga. Ela uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra. Ela é indecisa. E será que nós não somos indecisos na nossa vida, muitas vezes? Quantas coisas nós queremos num certo momento e de repente não queremos mais. Ah não, Senhor, eu vou orar por isso porque eu quero isso. E quando a gente ora por aquilo que a gente quer, de repente a gente enjoa e quer outra coisa. Quando a gente ora e consegue aquilo que a gente quer, a gente já enjoa daquilo e já quer outra coisa. Nós nunca estamos satisfeitos e nunca acreditamos que daríamos conta de fazer. É isso que o que o Jeremias, o profeta Jeremias está dizendo. Ah, Jesus, eu não vou dar conta de falar e viver o que eu estou falando. Jeremias está chorando, digamos assim, para Deus. Ah, Senhor, será que eu vou dar conta de fazer isso aí? Porque se eu falar e não viver, vão me julgar. Porque se eu começar e não terminar, vão me julgar. E muitas pessoas são assim, nós somos assim, ser humanos é assim. Os seres humanos, eles têm essa capacidade de começar coisas e não terminar, ou de começar e não dar continuidade. De começar e já desistir, já entregar. Por quê? Porque a falta de constância. É a falta de maturidade, de concluir aquilo que o Senhor deu. E nós só conseguimos concluir a missão que o Senhor nos dá com o Espírito Santo. Através da palavra de Deus, de joelhos no chão, do jejum, da comunhão na casa de Deus. E aqui nós temos também no versículo 7. Porém o Senhor me disse. Olha só o que ele diz. Através da palavra do Senhor. Olha o que Deus vai falar para ele. Não digas eu sou uma criança, pois tu irás. Não digas. Ó, o Senhor está cortando já o embalo dele. Ó. Não vem com essa história pro meu lado que você é uma criança. Porque tu vai. Querendo ou não querendo. Sabendo falar ou não sabendo. Sendo pecador ou não. Sendo errante ou não, inconstante ou não, tu vai. Você querendo ou não ir, tu vai ir. Não adianta você dar desculpa. Você querendo ou não fazer o que eu quero, você vai do mesmo jeito. Vai na marra. A hora que eu começar a puxar o anzol, você vai nem que seja dentro da boca de um peixe. Você vai nem que seja amarrado. Nem que seja dentro de uma prisão igual Paulo, você vai pregar. Nem que seja uma prisão igual Pedro, você vai pregar. Nem que seja de cabeça para baixo, sendo crucificado, você vai ser a pregação em pessoa. Aleluia! Será que você sente essa palavra? Será que você recebe no seu espírito? Querendo ou não querendo, Deus já deu a ordem para você fazer.
você sabendo se vai dar certo ou não, o Senhor já disse, tu vai. Você confiando ou não, Ele já disse, tu vai ir. Tu irás. Ele está falando do futuro, tu irás. Se é hoje ou é amanhã, tu vai ir, tu já foi. Aleluia! Será que você recebe isso? Tu irás, no nome do Senhor. Ó, não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar. A todos. Independente se é grande ou pequeno, se o lugar é grande ou pequeno, se a pessoa é grande ou pequena. Independente se tem muita gente ou pouca gente, tu vai a todos os que eu te enviar. Tu vai ir aonde eu te mandar. Você vai ser voz aonde eu te enviar. E ará chorabaga semai. E tudo que ordenar, falarás. Tudo que ele te mandar, fala. Ixi, olha só. Meu Deus. É, gente, é forte. Tudo que você... O Espírito Santo tá aqui, pessoal. O Espírito Santo tá aqui. Meu Deus. Aleluia. Dessoba que amantores. Recebe o Espírito Santo na sua casa agora. Seja pego por Ele. Seja pego por Ele. Nós ministramos o Senhor, Espírito Santo. Destoba karashnika momba deriashevia. Não me camore ministro e amanturi bastia. Oh, areias. Deus não quer suas desculpas. Ele não quer as suas desculpas. Tu vai falar o que Ele mandar você falar. Você vai fazer o que Ele mandar você fazer. Tu vai ser o que Ele mandar você ser. Tu vai onde Ele mandar. Dentro da favela, dentro do hospital, em outro país, dentro do centro de macumbaria, do cemitério, onde Ele mandar você ir, você vai. Dentro do velório, dentro da zona de prostituição, Ele vai te mandar, Ele vai te enviar. Aonde Ele te enviar, você vai. Não rejeita, não paga esse preço. Não pague esse preço de não obedecer à voz do Senhor. Não pague esse preço de não obedecer. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo irrelevante, mesmo sem influência, mesmo sem ser conhecido, mesmo sem amigos, Deus vai te enviar, mesmo sem patrocínio. Recebe que é profético. Ele tá aqui, gente. Oh. Recebe. Oh, Espírito Santo. Será que você quer essa palavra? Mesmo estando passando por momentos difíceis, situações improváveis, Ele te visita hoje. Ele te visita hoje. Eu creio, olha. Damasure Madakai. Você crê na palavra do Senhor? Ele tá aqui, gente. Ele tá aqui. Chama ele aí agora. Convida ele, Espírito Santo. Entra, Senhor, no ambiente onde essa pessoa está agora. Emontreto de cambode que este mon pepiasto no cabareast Nicol. E no ambiente de bequeias, no mon prepianto rebasto mai. Oh God, how Jesus Christ, my life is living my life to live Jesus.
I live for Jesus and words. I so crucified for you. My life is crucified. My life is preach for words to the peoples in very moments, in anything. Oh, real life. They are suribas. I believe in the promises of this generation. God is transformation, its generation. I believe. Independent moments, what you passage, in the past, in the present, in the future, Jesus have a words for you. Jesus forever, it's with you. Jesus don't to take alone, okay? We are mayando kaparash mando kovias. Living a gift and embody moments. Oh, aleluia, aleluia. Amém. Deus te escolheu e Ele vai te enviar aonde quer que seja. Ele te chamou. Ele te chamou. Nada pode parar o chamado de Deus para sua vida. Nada pode parar aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele está fazendo. O movimento. Ei, acredite. Deus abençoe, Deus abençoe.